Saudações em Cristo Jesus a todos do Facebook e também do YouTube. Vamos dar prosseguimento à leitura da Santa Palavra de Deus, desta feita no livro de Neemias, no capítulo 4, a partir do capítulo 4 de Neemias. O título da leitura é Os inimigos pretendem retardar a edificação dos muros. Né? A você que está chegando agora no meu Facebook, eu quero dar as boas-vindas em nome do Senhor Jesus. Sois todos bem-vindos, família católica, família espírita, livres pensadores, você que não professa nenhum credo religioso, irmãos evangélicos de todas as denominações, até mesmo você que é ateu, mas você tem a sua mente aberta, tem o seu coração aberto para o conhecimento, tem a curiosidade, tem amor pelo saber, pelo conhecimento, gosta de ler, tem a curiosidade de saber as coisas que estão escritas na Palavra de Deus, é muito bem-vindo você em nosso meio. Venha ler conosco a Palavra de Deus. Vamos fazer essa leitura maravilhosa, essa leitura poderosa, nesse projeto de leitura da Santa Bíblia. Somente leitura, nós aqui não fazemos pregação. A interpretação, o entendimento do texto sagrado, você vai orar ao Senhor Jesus, vai falar com Deus, vai falar com Jesus, não é com ninguém mais não, com o Senhor Jesus, que é vivo e verdadeiro. Ele é o maior interessado em que nós conheçamos, compreendamos a sua palavra. Você vai falar, Senhor Jesus, me ajuda a compreender, me faz entender, eu quero saber as sagradas letras, me dá entendimento, me dá compreensão, me dá sabedoria. E você vai se surpreender com quão depressa o Senhor Jesus vai responder a tua oração, porque eu garanto, esta é uma oração agradável a Deus. E quando a oração é agradável a Deus, Deus responde imediatamente. Deus vai fazer esta obra na sua vida, para que você possa compreender as sagradas letras. Portanto, pegue a sua Santa Bíblia, a Santa Palavra de Deus, coloque um bom dicionário da língua portuguesa do lado, porque trata-se de uma leitura complexa, palavras que até nós que já lemos bastante na vida, algumas palavras a gente nunca viu, vai ter palavras que você nunca ouviu falar, então precisamos conhecer palavras. Pega um bom dicionário da língua portuguesa para que você possa ir lá no dicionário, essa palavra aqui quer dizer isso, então quer dizer que esse versículo aqui quer dizer assim, assim, assado. Isso é examinar as sagradas letras, isso é examinar as sagradas escrituras. Então quer dizer que Deus está falando assim, assim, assado. Aí você vai passar a entender, a compreender as coisas de Deus. Certo? Vamos ler a Santa Bíblia. Esse vídeo vai ficar gravado aqui na minha linha do tempo para que você possa ver, ler, reler novamente quantas vezes você julgar necessário. Alguns vídeos o Facebook está excluindo. Eu vou estar com um déficit aí de 30 dias aproximadamente mas os vídeos que você não encontrar aqui, você vai encontrar lá na minha página no YouTube, que estão salvos lá. Eu peço a compreensão de vocês, porque o Facebook começou a excluir as lives. De certo tempo para cá, eles começaram a excluir as lives, então não é culpa do irmão Gilson. E para eu lançar os vídeos que estão salvos lá no Facebook, fazer as postagens aqui, de lá do YouTube, para cá para o Facebook, vai causar uma confusão terrível, maior ainda do que esta que nós já estamos propondo para vocês. Então tem vídeo que você vai ter que assistir lá no YouTube e depois continuar assistindo aqui no Facebook também. Até nós terminarmos. Quando nós terminarmos a leitura aqui no Facebook, eu vou excluir todos os vídeos que já estarão salvos lá e vou fazer as postagens de lá do YouTube para cá para o Facebook, que aí o Facebook não vai mais excluir.
complicado. Vamos ler a Bíblia, que é menos complicado do que essa situação aí, né? Deus abençoe a todos que estão lendo a palavra de Deus conosco, que estão perseverando em fazer esta boa obra diante do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que o Senhor Deus nos recompensará. Neemias 4, versículo 1 em diante, para a glória de Deus. Nos diz assim: E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-á... Versículo 2 novamente. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes-á isto? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montes do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze com que sejam um despojo numa terra de cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram defronte dos edificadores. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, e os arábios, e os amonitas, e os asdonitas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo. E ligaram-se entre si todos para virem guerrear Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram de todos os lugares que tornavam a nós, pelo que pus guardas nos lugares baixos por detrás do muro e nos altos, e pus ao povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei, e levantei-me, e disse aos nobres, e aos magistrados, e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que desde aquele dia
Metade dos meus moços trabalhavam na obra, e a outra metade deles tinham as lanças, os escudos, os arcos e as couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam cada um com uma mão fazia a obra e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos, e edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco. E o nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade deles tinha as lanças desde a subida da alva até ao sair das estrelas. Também naquele tempo disse ao povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia na obra. E nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos os nossos vestidos, cada um ia com as suas armas à água. Os pobres murmuram contra os ricos, Neemias repreende os últimos. Capítulo 5, versículo 1 em diante. Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia quem dizia: com nossos filhos e nossas filhas nós somos muitos, pelo que tomemos trigo, para que comamos e vivamos. Também havia quem dizia: as nossas terras, as nossas vinhas, as nossas casas empenhamos para tomarmos trigo nesta fome. Também havia quem dizia: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Agora, pois, a nossa carne é como a carne de nossos irmãos, e nossos filhos como seus filhos. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem servos, e até algumas de nossas filhas são tão sujeitas que já não estão no poder de nossas mãos. E outros têm as nossas terras e as nossas vinhas. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me enfadei. E considerei comigo mesmo no meu coração. Depois pelejei com os nobres e com os magistrados e disse-lhes: usura tomais cada um de seu irmão. E ajuntei contra eles um grande ajuntamento. E disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes segundo as nossas posses. E vós outra vez venderíeis a vossos irmãos, ou vender-se-iam a nós. Versículo 8 novamente, para que não se perca a compreensão. E disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo nossas posses. E vós outra vez venderíeis a vossos irmãos, ou vender-se-iam a nós? Então se calaram, e não acharam que responder. Disse mais:
não é bom o que fazeis. Porventura não devíeis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, ajuro, lhes temos dado dinheiro e trigo. Deixemos este ganho. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o 100º do dinheiro do trigo, do mosto e do azeite que vós exigis deles. Então disseram: restituir-lhe-emos, e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme a esta palavra. Também o meu regaço sacudi e disse: assim sacuda Deus todo homem da sua casa e do seu trabalho, que não cumprir esta palavra, e assim seja sacudido e vazio. E toda a congregação disse amém, e louvaram ao Senhor, e o povo fez conforme a esta palavra. Também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o ano 20 até ao ano 32 do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos o pão do governador. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e tomaram-lhe pão e vinho, e além disso 40 ciclos de prata. Ainda também os seus moços dominavam sobre o povo. Porém, eu assim não fiz por causa do temor de Deus. Assim também, na obra deste muro fiz reparação, e terra nenhuma compramos, e todos os meus moços se ajuntaram ali à obra. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados, e os que vinham a nós, dentre as gentes que estão à roda de nós, se punham à minha mesa. E o que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também aves se me preparavam, e de 10 em 10 dias de todo o vinho muitíssimo. E nem por isso exigi o pão do governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim, para bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Aleluia! Os inimigos conspiram para surpreender e intimidar Neemias. Capítulo 6, versículo 1. Sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Porque cessaria de fazer... Porque me cessaria esta obra? Versículo 3 novamente, E enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Porque cessaria
esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhes respondi. Então Sambalate, da mesma maneira, pela 5ª vez me enviou o seu moço com uma carta aberta na sua mão, e na qual estava escrito: entre as gentes se ouviu, e Gusmu diz, que tu e os judeus intentais revoltar-vos pelo que edificais o muro, e que tu te farás rei deles, segundo estas palavras, e que puseste profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: este é rei de Judá. Ora, o rei o ouvirá, segundo estas palavras. Vem, pois, agora, e consultemos juntamente. Porém eu enviei a dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu do teu coração o inventas, porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. E entrando eu na casa versículo 10, e entrando eu na casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava encerrado, disse-lhe: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse: um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis que não era Deus quem os enviara. Mas esta profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Para isto o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivessem alguma causa a fim de me infamarem e assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme a estas suas obras, e também da profetisa Noadia, e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elul, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo-o, todos os nossos inimigos temeram todos os gentios que haviam em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o Senhor nosso Deus fizera esta obra. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e as cartas de Tobias vinham para eles, porque muitos em Judá se lhes ajuramentaram, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã tomara a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também as suas bondades contavam perante mim, e as minhas palavras lhe levavam a ele. Portanto, Tobias escrevia a carta para me atemorizar. Louvado seja Deus. Até aqui a leitura da Santa Palavra de Deus. Perdão. Vamos agradecer ao Senhor Deus em oração. Santo Deus Todo-Poderoso e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te dou graças, meu Deus, pela tua santa e poderosa palavra lida
agora mesmo diante dos nossos seguidores no YouTube, também no Facebook, Senhor. Meu Deus poderoso, Deus maravilhoso, faze com que esta palavra, meu Deus, eu te peço, encontre boa terra em nossas vidas, em nossos corações, para que compreendamos, ó Deus, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para com as nossas vidas. Para que o teu Santo Espírito, ó Deus, venha nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, e para que os nossos corações, ó Deus, se tornem a Ti, Senhor Jeová, único Deus Todo-Poderoso, e a Teu Santo Filho Jesus, a quem nos enviaste a morrer por nossos pecados na cruz do Calvário, para nos dar a salvação e a vida eterna. Senhor, olha, meu Deus, para as nossas vidas, para os nossos lares, para as nossas famílias, para as nossas casas, assim como para as vidas, ó Deus, dos nossos parentes de perto, de longe, e as suas respectivas casas. Senhor Jeová, lava as nossas almas no sangue de Jesus e perdoa assim todos os nossos pecados, branqueando as nossas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenhamos direito à árvore da vida e possamos entrar na tua santa cidade pelas portas. Ó Deus poderoso, vem curar as nossas enfermidades incuráveis pela medicina. Esta obra maligna que está escondida no sangue, nos nervos, nos ossos, na coluna, essa doença maligna que está escondida nas pernas, nos braços, na cabeça, nos olhos, nos ouvidos, na língua, na boca, meu Deus e meu Pai, todo mal, toda enfermidade guardada nos órgãos internos, repreende agora, Senhor Jesus, pelo teu sangue poderoso, arranca agora esta enfermidade da vida desta pessoa que está lendo a tua santa palavra conosco. Senhor amado, Senhor da glória, repreende também, ó Deus, toda obra maligna que tem escravizado a vida dos ouvintes que estão acompanhando conosco a tua palavra, que tem escravizado seus parentes, seus familiares, esse espírito imundo que coloca o vício da bebida alcoólica, dos tóxicos, das drogas, dos vícios, dos jogos de rede, os jogos de azar, os jogos de internet, da tela do celular, da tela do computador, esse demônio maligno que coloca esse vício de prostituição, de adultério, de fornicação. O sangue de Jesus te repreenda, Satanás. Sai da vida desta pessoa em nome de Jesus. Sai de dentro desta casa, desta família. O sangue de Jesus é contra ti agora. Vai embora desta casa, demônio de enfermidade, de problema, no lar e na família. Senhor Jesus, resolve os nossos problemas insolúveis. Abençoe a vida, meu Deus, de cada pessoa que está lendo a tua palavra conosco e que está orando com fé comigo agora, meu Deus. Guarda assim as nossas almas, os nossos lares, as nossas famílias, as nossas vidas, meu Deus, em verdadeira justiça e santidade na tua presença, até aquele grande e glorioso dia em que tu has de vir para nos buscar, Senhor. Fica conosco, meu Deus, durante a nossa jornada, durante a nossa caminhada, que é tão curta, Senhor, sobre a face desta terra. Guarda as nossas almas, nos livra de todo mal, de todo perigo, de toda tentação. Livra-nos do pecado que tão de perto nos rodeia. E assim, ó Deus, faze beneficência a cada um de nós, meu Deus, por amor do nome do teu santo Filho Jesus, por amor desta tua santa e poderosa palavra que temos lido, meu Deus, junto aos nossos seguidores aqui na internet, nas redes sociais.
É o que eu te peço com fé, no nome poderoso de Jesus, teu Filho amado, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Deus abençoe todos que estão lendo a palavra de Deus conosco. Este vídeo vai ficar postado aqui na minha linha do tempo, né, para que você possa assistir quantas vezes julgar necessário. E eu convido você a voltar na minha linha do tempo até o vídeo primeiro, número 1. Porque quando nós começamos a leitura da Bíblia, o ano passado, nós começamos pelo Novo Testamento. A gente não orienta a começar a leitura pelo Velho Testamento, porque é uma leitura de difícil compreensão. Tem essas genealogias gigantescas que acabam desanimando as pessoas de fazerem a leitura. Comecem a leitura pelo Evangelho de São Mateus, capítulo 1, vai até o capítulo 22 de Apocalipse. Com 69 dias nós fizemos essa leitura. Então eu convido você a voltar aqui na minha linha do tempo e ler a Bíblia. Você que está chegando agora, primeiro pelo Novo Testamento, primeiro o Novo Testamento, que é o Evangelho da salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor. Que Deus os abençoe.